Bom, pessoal, seguindo aí então com a segunda parte do sistema circulatório ou do cardiovascular, voltando aqui para o foco de vocês, parei aqui então onde estava falando sobre o miocárdio, né, que é o músculo cardíaco. Essas informações eu já havia dado no início, na parte 1 desse vídeo, né, mas vamos lá, vamos reforçar então. Miocárdio é aquela camada, né, a parte do coração que tem a capacidade de contrair, é o músculo cardíaco, né? Então é a parte que é contrátil do coração. A espessura é variável, como também já tinha falado, ou seja, do lado direito, onde não há necessidade de força e pressão, as paredes musculares são mais finas, e o lado esquerdo, que é onde precisa realmente de mais força e pressão, as paredes são mais grossas, mais espessas, tá? Em cima, nos átrios, onde não há necessidade de força, de pressão, as paredes são muito mais finas. Vamos lembrar, o sangue passa dos átrios para os ventrículos, né? Ou seja, de cima para baixo. E pensa, para passar de cima para baixo, a força da gravidade ela já ajuda, né? Então o sangue praticamente só escoa de cima para baixo. Os ventrículos, ou melhor, os átrios contraem? Sim, mas a contração nos átrios ela não precisa ser tão vigorosa assim, já que estão empurrando o sangue para baixo. Eles têm, então, o auxílio da gravidade para fazer esse trabalho. E aí, por essa razão, as paredes dos átrios não são tão espessas quanto dos ventrículos embaixo. Tá legal? Então é isso. Sobre o miocárdio, ficou aí, então, essa informação, tá? Vamos agora, tem mais informações? Sim. A irrigação do miocárdio, né? Lembra que eu falei que o principal órgão, ou melhor, o primeiro órgão a receber sangue bombeado pelo próprio coração é o miocárdio? Então, como que é feita essa irrigação, né? Como é que esse sangue chega até o coração? Ele chega através de um sistema de artérias, assim como qualquer outro órgão. São duas pequenas artérias que saem da artéria aorta e que levam sangue para o próprio músculo cardíaco, para o miocárdio. Essas artérias são chamadas de coronárias. Legal? Agora uma pergunta, por que o coração ele não se aproveita daquele sangue que está circulando dentro dele, passando pelos átrios e pelos ventrículos? Por que ele não se aproveita desse sangue? Simples, porque o endocárdio, que é aquele revestimento interno do coração, ele é impermeável. Ele não deixa esse sangue penetrar no músculo cardíaco. E aí, por essa razão, o coração, para receber sangue, precisa ter um seu próprio mecanismo vascular, tá? Sua própria irrigação. E essa irrigação é feita através das artérias coronárias direita e esquerda. E o sangue é drenado do coração, né? O retorno desse sangue com gás carbônico é feito pelo seio coronário ou seio coronariano, que é um conjunto de pequenas veias também presentes lá no miocárdio. Bom, então assim é feita a irrigação do coração, a forma como o sangue chega até ele e a forma como o sangue sai também dele. Então aqui é a imagem que mostra isso. Olha aí, em vermelho são as artérias e em azul são as veias. Geralmente é essa a representação de cores, né? Geralmente é representado em vermelho as artérias, pela presença do oxigênio, e geralmente é representado em azul as veias, pela presença do gás carbônico. Então aqui, ó, artérias coronárias e em azul as veias coronárias, tá? Que fazem então a irrigação do músculo cardíaco do miocárdio. Bom, o ciclo cardíaco ele é composto de dois momentos. Um momento de contração e um momento de relaxamento, né? O batimento cardíaco tem essas duas fases, né? Esses dois momentos. A contração ela é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. Então tá aqui, ó, contração, sístole, relaxamento é a diástole. Todo o ciclo cardíaco dura 0,8 segundos e a sístole, o momento que está contraindo, ocupa a menor parte, né? A parte que está em menos tempo, né? Então o coração passa cerca de 30% somente do seu tempo em contração e 70% em relaxamento. 70% em diástole e 30% em sístole. Legal? Inervação, né? Ele tem, como qualquer outro órgão, também
nervos que levam estímulos até ele. Essa parte é muito interessante. O nervo que é responsável por levar estímulos ao coração é o 10º par do nervo craniano, chamado nervo vago. O nervo vago, ele sai do bulbo, né, de uma parte do sistema nervoso central que é realmente involuntária e que controla, pertence ao sistema nervoso autônomo e que controla as funções vitais. Mas qual é a função desse estímulo que chega até o coração através do nervo vago? Somente regular o batimento cardíaco, tendo em vista que, se esse mesmo nervo for seccionado, cortado, o coração vai continuar contraindo e relaxando, vai continuar batendo, como a gente conhece popularmente, né? Todo mundo já ouviu falar em morte cerebral, onde a pessoa continua com o coração funcionando. O cérebro parou, mas o coração continua funcionando. Isso acontece porque o coração ele é naturalmente rítmico. Ele possui nele próprio um sistema que gera estímulos elétricos, assim como o nosso cérebro também gera, que fazem o seu músculo contrair. Então, mesmo sem o nervo vago, o coração continua funcionando. Então, qual é a função do nervo vago? Apenas regular o batimento, ou seja, acelerar quando precisa e voltar ao normal quando precisa. Tá? Então, mesmo sem o nervo vago, o coração continua funcionando. Tá legal? Ele pode ser interrompido, que ele vai continuar funcionando. Tá? Olha aqui então, o nervo vago está aqui, ó. Ele é responsável pela inervação de órgãos torácicos, assim como o próprio coração. Então vamos lá, vamos entender agora esse sistema de inervação, né? O que faz então o coração ter o seu próprio estímulo, não precisar do cérebro para funcionar? Que essa é a verdade, o coração não precisa do nosso cérebro para funcionar, não precisa do encéfalo para funcionar, né? Ele é autônomo, é uma bomba autônoma. Se você comparar com uma bomba d'água, fica fácil de entender. A bomba d'água, para bombear água, ela precisa estar ligada numa rede elétrica. Você precisa pegar um fio, né, ligar na tomada, enfim, para poder fazer a bomba funcionar. Aí sim ela passa a bombear água. Nosso coração, para funcionar, não precisa estar ligado a nenhuma rede elétrica. E o que representa a rede elétrica no nosso corpo? Nosso sistema nervoso, né, com os seus nervos, que levam estímulos a diversas partes do nosso corpo. Então o coração não precisa desses nervos, não precisa desses estímulos do encéfalo para funcionar. Então ele próprio tem o seu sistema de geração de estímulos. E esse sistema é chamado de regulação elétrica do coração. Então tá aqui, ó. Há 2 tipos de células especializadas no coração, que formam tecidos. As células musculares, que formam o miocárdio, tecido, né, músculo cardíaco. E as células neuromusculares, que formam um outro tipo de tecido especializado, que é capaz de gerar estímulos, pequenas descargas elétricas, que fazem o miocárdio contrair. Então, um tipo de tecido faz o outro funcionar. O tecido neuromuscular faz o tecido muscular funcionar. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. A regulação elétrica do coração, então, é composta pelos seguintes elementos. Tá aqui, regulação elétrica. O primeiro elemento que compõe esse sistema elétrico, nódo sinoatrial, ou, tá ao contrário, desculpa, é SA, tá? É SA, sinoatrial, perdão, tá errado aqui. E as outras partes desse sistema são o nódo AV, que é o átrio ventricular, feixe de His e o sistema ou as fibras de Purkinje. Desses elementos, o mais importante é o nódo SA, o nódo sinoatrial. Ele fica localizado, vamos ver aqui, ó. Ele fica localizado na parte superior do átrio direito e é esse tecido que é responsável pela geração de estímulos elétricos que fazem o coração contrair. Então é dali, do nódo SA, que saem as descargas elétricas que vão fazer o coração entrar em sístole, em contração, para que ele possa bombear o sangue. Tá? E qual é o papel dos outros elementos?
das outras partes desse sistema, apenas conduzir esse estímulo que foi gerado pelo primeiro. Então, o nó do AV está localizado na base, na parte de baixo do mesmo átrio, que é o átrio direito, e ele recebe estímulos do primeiro. Ele recebe e transmite. Transmite para quem? Para o feixe de His, que desce aqui pela parte central do coração, que é chamado de septo interventricular, e aí leva esses estímulos em direção às fibras ou ao sistema de Purkinje, que chega até o ápice do coração e depois se expande pelas paredes laterais dos ventrículos. Tá? Então esse estímulo, ele sai lá de cima dos átrios, ele proporciona primeiro a contração dos átrios e depois ele chega até o ápice do coração e aí proporciona a contração dos ventrículos. Por isso que quem já viu aí um coração funcionando, percebeu que ele dá uma balançadinha, ó. Ele primeiro contrai os átrios e depois contrai os ventrículos, ele fica meio que balançando, tá? A contração nessas partes ela é alternada. Enquanto os átrios estão contraídos, os ventrículos têm que estar relaxados. E o oposto se aplica. Quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam. Então ele fica, ó, alternando esses momentos. Contração e relaxamento, sístole e diástole. E repetindo, o coração contrai, o miocárdio contrai graças aos estímulos gerados por um tecido presente nele mesmo, tá? Não precisa do nosso cérebro para funcionar. Quem gera esses estímulos é o nódo o nódo sinoatrial, nódo SA. Os outros elementos desse sistema são sistemas condutores, eles conduzem então esse estímulo ao longo de todo o coração. Tá legal? Tem um vídeo, até tem aqui ó, um slide depois na frente aqui com o vídeo, eu vou tentar colocar esse link na descrição do vídeo para vocês verem, tá? É um outro vídeo do próprio YouTube. Então tá aqui, já falei sobre o nódo SA, a localização. Ele é considerado o marca-passo natural, corrigir isso aqui também, marca-passo natural do coração, porque ele é o responsável por gerar os estímulos que fazem o coração contrair. Bom? O nódo AV está localizado na parte de baixo do mesmo átrio e ele recebe e transmite os estímulos, assim como também faz o feixe de His, que é a conexão entre o átrio e os ventrículos, e o sistema de Purkinje, que vai até o ápice do coração e depois sobe pelas paredes laterais. O vídeo estava nesse slide que passou aqui, tá? Vou pegar o link e colocar na descrição. Beleza, né? Seguindo aí, gente. Então, depois de regulação elétrica, depois do sistema elétrico do coração, vamos falar rapidinho aí sobre o ritmo cardíaco, né? A média normal é de 70 BPM, que é batimentos por minuto. Essa é a unidade de medida, né? Bom, de 60 a 100 ainda são números considerados normais e quando o coração está mais acelerado que o normal é chamado de taquicardia e quando está mais lento do que o normal é chamado de bradicardia, tá? Eu não entro muito nesses aspectos porque são aspectos clínicos, né? E como eu trato apenas da anatomia normal, não trato da anatomia patológica, então eu não abordo algumas questões sobre patologias, sobre doenças, sobre anormalidades do coração, nem de qualquer outro órgão, tá bom? Então uma rápida passagem aí por esse assunto. Bom, saindo do coração, vamos agora então para outra parte do sistema, né? Se ele é chamado cardiovascular, então agora é hora de falarmos sobre vasos sanguíneos, sobre veias e artérias. Primeiro assunto, tá aí, artérias. As artérias, elas são aqueles vasos que levam o sangue do coração para outros órgãos, né? O sangue então sai do coração através de artérias. São vasos que têm por característica serem fortes, serem elásticas e essa força e elasticidade ela está lá para poder suportar a pressão que o coração exerce, né, no sangue. Então toda vez que o coração bombeia o sangue, ele bombeia com toda a força e aí para receber esse sangue em alta pressão, as artérias precisam ser fortes e precisam ser elásticas.
Essa elasticidade das artérias ajuda a controlar a pressão arterial, a pressão sanguínea, né? Toda vez que uma artéria se dilata, ela faz isso para poder reduzir a pressão. E toda vez que ela contrai, ela faz o oposto, ela aumenta a pressão, tá? Então, quando elas estão ainda elásticas, né, com essa capacidade de aumentar ou diminuir o seu diâmetro, elas interferem significativamente na pressão arterial. Bom, em relação às camadas, tanto veias quanto artérias possuem 3 camadas que são chamadas de túnicas. Então, são 3. Túnica íntima é a mais interna, a túnica média é a camada muscular intermediária e a túnica adventícia é a camada mais externa desses vasos, tá? Isso é uma semelhança que ocorre entre veias e artérias. Ambas possuem as mesmas 3 camadas, as mesmas túnicas, mas morfologicamente são bem diferentes. As veias não trabalham com sangue em alta pressão, então não precisam ser nem elásticas nem fortes, tá? O sangue só vai estar em alta pressão no sistema arterial, nas artérias, e não nas veias. Bom, então tá aqui, ó. As veias levam o sangue da periferia de todos os nossos órgãos de volta ao coração, né? O sangue retorna ao coração pelas veias e sai do coração pelas artérias, tá? Possuem as mesmas túnicas, como foi dito, porém menos força e menos elasticidade, porque o sangue está em baixa pressão. Tudo menos, né? Elas não são tão fortes, não são tão elásticas, porque o sangue não está em alta pressão. O sangue que circula no sistema venoso está em baixa pressão. Por isso, não há necessidade de elas serem nem fortes, nem elásticas. Bom? Está aqui um esqueminha para demonstrar, né? Geralmente em vermelho são artérias e geralmente em azul são veias. Aqui um diagrama, um desenho e aqui uma foto, né? Aqui é todo o nosso sistema vascular separado do resto do corpo, uma imagem bem interessante que pertence a uma exposição do alemão chamado Günther von Hagens. Ele foi o criador de uma técnica chamada de plastinação. Depois, se quiserem pesquisar, coloquem aí na internet plastinação e vão saber sobre essa técnica de conservação de peças cadavéricas. Essa é uma imagem real, uma foto de todo o nosso sistema vascular separado. Aqui, uma comparação entre veias e artérias. Percebam que ambas têm 3 camadas, as túnicas. A diferença é que a camada média muscular das artérias é mais forte, né? E aqui no meio um capilar, que possui somente a camada interna, que é a camada de células endoteliais. Está aqui o endotélio, que forma os capilares sanguíneos. Eles são os menores vasos sanguíneos que existem no nosso corpo. A palavra capilar vem de cabelo, ou seja, esses vasos são tão finos quanto um fio de cabelo. Dá para imaginar isso? Bem difícil até de imaginar, né, gente? Mas existe, tá? Bom, o retorno venoso, né? Já que o sangue tem que retornar ao coração vindo de diversas partes do nosso corpo, e na maioria desse trajeto, gente, vou precisar fazer uma pausa aqui.